Olá meus irmãos, graça e paz, meu nome é Paulo Henrique. Meus irmãos, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. E se você é novo no canal, se inscreva no canal, compartilhe, comentem, deixe bastante like. É muito importante o like, o comentário, a sua inscrição. Assim o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante para continuar ativo aqui na plataforma, amém? Eu quero deixar uma palavra para você, para nossa meditação. Livro de Efésios capítulo 1, livro de Efésios capítulo 6, desculpa. Efésios 6, versículo de número 1, diz Vós filhinhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra, versículo 2, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. A palavra de Deus, ela nos enfatiza, mais uma vez eu falando aqui sobre Paulo, né? Sobre as cartas de Paulo. É um cara que eu gosto muito de ler aquilo que ele deixou para nosso entendimento, para que nós possamos viver conforme a palavra. Paulo, ele fala, Paulo, ele é o cara, é extraordinário. Paulo, ele começa as suas cartas de uma maneira diferente dos outros apóstolos que ali escreveram. Paulo, ele diz que, como no vídeo anterior eu falei, que ele fala que ele trouxe as marcas de Cristo sobre o seu corpo. Paulo, ele nos ensina, nos exorta e também nos ensina como amar a obra de Deus, como amar Deus, como amar o nosso próximo e como andar nos seus caminhos. Paulo, ele foi um apóstolo completo, porque ele é cheio de conhecimento, cheio de sabedoria. Ele nos ensina da maneira que devemos viver dentro e fora das igrejas. Ele nos ensina a viver como servos do Senhor Jesus. Precisamos aprender mais de um homem como Paulo, de um escritor, de um apóstolo como Paulo. Paulo, ele escreve aqui no capítulo 6 de Efésios sobre o mandamento de qual lá no início de tudo, quando Deus deu as leis a Moisés, que Paulo escreve, que Moisés escreve as leis e dita os mandamentos, e ali serve para a lei de Moisés, e também enfatiza para nós, para alguns pregadores aí que fala que nós estamos vivendo apenas no tempo da graça. E esse tempo da graça é excluído do Novo Testamento, o Velho Testamento, desculpa. O tempo da graça se exclui o Velho Testamento, porque o Velho Testamento é a lei. E nós não estamos vivendo na lei, estamos vivendo pela graça. Isso é alguns pregadores, alguns pastores que ensinam dessa maneira. Então Paulo aqui ele enfatiza um dos mandamentos, que enfatiza no Novo Testamento. O próprio Jesus ele fala: amai a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. É o primeiro. O segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, isso está escrito, foi escrito primeiro lá no Velho Testamento, nas leis de Moisés. Mas o próprio Jesus, ele enfatiza aqui no Novo Testamento. E Paulo vem no capítulo 6 de Efésios dizendo: filhinhos, sede desobedientes aos vossos pais. Honra o teu pai, versículo 2, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É o único com promessa, né? É o único mandamento com promessa, para que te vai bem e vivas muito tempo sobre a terra. Eu vejo hoje, meus irmãos, muitos filhos sendo desobedientes a Deus, porque não foram instruídos. Por mais hoje em dia está muito difícil essa juventude de hoje em dia, porque tentamos ensinar, tentamos falar da palavra de Deus, tentamos dialogar, ensinar o caminho para elas, mas elas só querem saber deste mundo. Bem sabemos nessas redes sociais aí o quanto está difícil falar da palavra de Deus, o quanto está difícil anunciar o evangelho que salva, que cura, que liberta. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas vivem cheias de si. Hoje em dia as pessoas estão cheias, o mundo penetrou tanto no coração dessas pessoas que elas não querem saber mais de Jesus. Elas não querem, parece que as coisas de Deus estão ultrapassadas. Ninguém precisa mais de salvação. Ninguém precisa mais se arrepender dos seus pecados. Tem gente aí nessas plataformas aí que estão pregando até contra, não precisa se arrepender porque não existe pecado.
Jesus levou os pecados. Jesus levou tudo. Então ninguém precisa se arrepender. Vive do jeito que quiser. Na homossexualidade, na mentira, roubando, matando. Não precisa. Porque Jesus levou tudo. Você pode ver de qualquer jeito e ainda assim terá a salvação. É uma mentira que Satanás tem implantado no coração de muitos. É uma mentira. Paulo, ele fala que precisamos viver uma nova criatura em Cristo Jesus. Paulo, ele fala que precisamos deixar mortificar o velho homem. Qual é o velho homem? É aquele homem que praticava as iniquidades, a concupiscência da carne, ou seja, os pecados. Precisamos deixar esse velho homem, matar, afogar e viver uma novidade de vida em Cristo Jesus. Deixar os velhos hábitos e viver novos hábitos de adoração, de busca. Deixar limpar o nosso coração das coisas más, das coisas impuras, das coisas que contaminam o nosso corpo, o templo e morada do Espírito Santo. Precisamos mudar isso. Precisamos viver o que a palavra nos ensina. Precisamos viver o que a Bíblia, o mapa do homem ensina, que Jesus deixou para nós. Aqui é a palavra. Isso aqui, ó, Deus deixou para nós, para nos guiarmos, saber como vivermos, saber como mortificar a carne, saber do jeito que devemos viver para Cristo e não para o mundo. Hoje as pessoas estão vivendo mais para o mundo do que para Cristo. Na verdade, vivendo para o mundo e não para Cristo. Se você fala de Jesus para alguém, as pessoas viram as costas e deixam você falando sozinho. E isso temos visto. Temos contemplado essas coisas. É triste. É triste ver que as coisas de Deus parecem que estão ultrapassadas para muitos, para a maioria. Não querem saber mais. Só que tem duas portas, a Bíblia fala. É a porta estreita e a porta larga. Infelizmente, se você não entrar pela estreita, você vai entrar pela larga. E não tem meio termo. O ser humano, ele tem que entender que o propósito de Deus se cumprirá na vida do ser humano. Se você não for para a honra, será para a desonra, e ainda assim vai estar cumprindo a promessa de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que se você não se arrepender dos seus pecados, não precisa você acreditar em minhas palavras. Não precisa você acreditar no que eu estou argumentando, falando aqui para você. Mas se você não acreditar, se você não se arrepender dos seus pecados e deixar Jesus fazer uma mudança real na tua vida, você certamente vai para um lugar muito desagradável. Porque isso é a palavra de Deus que fala. Não precisa se acreditar em mim, não. Acredita se quiser. Mas é a palavra de Deus. Eu não estou aqui para agradar homens. Assim como Paulo fala. Paulo fala que ele não... Se ele está ali para agradar homens, ele está desagradando a Deus. Então nós não precisamos agradar os homens. Precisamos pregar a verdade. Sendo desagradando fulano ou ciclano. Precisamos agradar a Deus. Esse que importa ser agradado e glorificado. Então, meus irmãos, precisamos mudar de vida. Pregar o Evangelho. Anunciar a palavra de Deus. Porque o dia que, se você não se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, da concupiscência da carne, naquele grande dia não vai ter oportunidade de arrependimento. Você pode até se arrepender ou sentir remorso, mas não vai ter mais jeito, porque você levou toda uma vida, teve a oportunidade de se arrepender e não se arrependeu. Viveu os desejos do seu coração, os desejos da sua carne e não quis saber de Cristo. E naquele grande dia vai ser tarde demais. Arrepende-se hoje. Busque a Deus hoje enquanto há oportunidade, enquanto há tempo. Porque mais tarde será o grande dia do Senhor. E esse grande dia do Senhor não é muito legal para aqueles que vivem em pecado. O grande dia do Senhor que a Bíblia descreve não é um dia ao qual eu e você preparamos as nossas agendas e esperamos com um banquete preparado. Não, não, não. Aqueles que vivem em pecado vão se arrepender amargamente e não vai ter mais jeito. Então hoje é o dia para se arrepender e buscar o Senhor de todo o seu coração. Arrependei-vos. Essa é a palavra. Quero deixar essa palavra para você, para nós meditarmos. Compartilhe com alguém. Anuncie a palavra do Senhor. Nos ajude. Nosso canal está em fase de crescimento. Ajude aí. Tá? Compartilhe, comentem. E se inscreva no canal. Deixando o seu like, seu comentário. Compartilhe com seus vizinhos, amigos, familiares. E que Deus abençoe grandiosamente. Em nome do Senhor Jesus. Amém.